Então, beleza. Na aula de hoje, conforme a gente tinha combinado, a gente vai fazer a resolução de alguns exercícios. Eu vou ajudar a vocês a pensarem um pouquinho nos problemas que vão aparecer. E aí, com isso, a gente vai fechar o nosso conteúdo, então, de potencial elétrico. Eu acabei colocando no EVA, tanto ontem, que o Douglas me pediu para colocar o material das aulas, ele já está lá. Coloquei essa lista de exercícios que a gente vai resolver hoje e coloquei uma lista de exercícios com 7 atividades para a gente entregar daqui 2 semanas. William, é pouco? Não, então, mas é que para mim o mais importante vai ser a gente aplicar esse conceito de potencial elétrico na aula de capacitância. Então, a gente vai juntar praticamente tudo que a gente viu no curso para uma única finalidade, que é como armazenar energia, que é o que eu venho falando nos últimos tempos. Nessa nossa fala de hoje, então, não sei se todo mundo conseguiu baixar o material, mas aí a gente pode até ir fazendo na medida do possível. Tentem escrever já, tenta já dar uma notada nas coisas, porque daí vai facilitar na hora de resolver a lista ou mesmo no entendimento dos exemplos. Nessa intervenção que a gente fez, de tudo que a gente conversou em 2 semanas, praticamente dá para resumir isso daqui em 3 estruturas, né? Em 3 coisas. A primeira delas, eu estou começando ela de trás para frente, eu preciso sempre ter em mente que para resolver problemas de potencial elétrico, eu levo em consideração essa relação geral entre campo elétrico e o potencial. O potencial nos exercícios, ao invés de muitas vezes ele vir escrito potencial elétrico, ele vem escrito DDP, diferença de potencial. Então, esse é o termo que a gente vai acostumar daqui para frente quando a gente for conversar sobre potencial elétrico. Então, qual que é a relação entre campo elétrico e DDP? Então, eu sei que a diferença de potencial é igual ao potencial final menos o potencial inicial, ou seja, é a variação do potencial. Eu vou levar em consideração que o que é o potencial elétrico? Ele é a variação da energia potencial pela carga. E aí, por essa definição de trabalho que a gente veio trazendo, eu sei que o potencial, a diferença de potencial, ela corresponde a menos a integral de E escalar dl de I até F. Tá, então beleza. Como aqui, né, na escrita, até para agilizar um pouco as coisas que a gente estava fazendo, tudo que era vetor nessa formulação de hoje, eu coloquei em negrito, ele não está em seta, ele não está com a setinha em cima. Mas então vocês podem reparar aqui, ó, o V ele é escalar, a energia potencial U ela é escalar, a carga é escalar, e aqui eu estou falando então de 2 vetores, o vetor E, que é o vetor campo, e o vetor dl, que é o caminho que ele faz. Então, todas as vezes que eu penso em trabalho, que eu estou pensando em variação de energia, eu estou pensando em alguma coisa que ele está se deslocando ao longo de um caminho. Isso é importante a gente ter em mente. Essa expressão sempre vai ser o começo de tudo. Tá? Praticamente é com isso daqui que a gente tem que pensar em termos de potencial. O caminho inverso, às vezes, também é necessário. Então, às vezes eu tenho a função potencial, mas eu não tenho campo. Então, no primeiro caso, eu tinha potencial e eu tinha o campo e queria calcular o potencial. Agora, eu tenho a função potencial e quero calcular o campo. Tá, William, como é que é essa relação? Essa relação é E, que é o campo elétrico, é igual a menos a variação espacial do potencial. Essa é a leitura disso daqui, ó. Isso é variação espacial, isso daqui é a variação do potencial. Então, é menos a variação, é a variação negativa espacial do potencial elétrico. Tá. Ele pode me aparecer normalmente de 2 formas. As mais comuns, eu não pretendo embolar o meio de campo e colocar outras formas na nossa lista, nos nossos trabalhos.
Eu posso escrever o potencial como sendo uma função somente de x, ou seja, ele vai ter um deslocamento numa única direção. Como é que eu escrevo isso daqui de cima? Ah, eu vou escrever menos dv dx. É uma função que eu vou pegar e vou derivar em relação a x. E acabou. Ah, e quando for esférico? Quando for esférico, eu vou pegar a minha função e vou derivar em relação a r. Então, ele vai ficar menos dv dr. Lembrando sempre que o caso do potencial, ele tem o negativo. Ele tem o negativo que a gente já acordou que isso daqui é uma convenção que a gente colocou. Então, não pode esquecer isso daí. E o terceiro ponto que a gente vai usar nos nossos cálculos é o caso da energia potencial. A energia potencial eletrostática, que a gente já viu aqui em cima, que V é igual a energia potencial dividido pela carga. Opa, eu quero saber quem que é o U, isso daqui ele está dividindo, eu jogo ele para lá multiplicando. Então, ele vai ficar U igual a carga vezes a diferença de potencial. Olha só. Então, essa daqui é a expressão. Beleza. No caso de uma carga pontual, a gente está vendo isso daqui, né? Ó. Quem é o V? O V era K, Q sobre R. O Q0 é o mesmo Q0 daqui, né? Então é K, Q sobre R. Por que ele não aparece o fator de variação? Por que ele não aparece esse delta? Esse delta, porque quando eu penso no qual que é o potencial numa distância infinita, qualquer coisa dividido por um número muito grande que tende ao infinito, ele zera. Então, eu vou ter uma energia potencial que ele é nula lá no infinito. Eu vou ter um potencial elétrico que ele é nulo lá no infinito. E à medida que você vem aproximando do seu objeto que tem carga, aí ele começa a enxergar que tem potencial. Ainda que a gente não tenha assistido nenhuma das aulas de potencial elétrico. O resumão está feito e está aqui. Eu vou começar com exemplos assim bem simples para a gente pegar o mecanismo da coisa, né? Olha só, estime a diferença de potencial entre uma nuvem carregada e a Terra, considerando que a ruptura elétrica do ar, essa ruptura elétrica ela tem nome, tá? Chama dielétrico. A gente dentro do nosso horário, se rolar, eu vou ensinar dielétrico na aula de capacitância. Essa ruptura do ar, ela ocorre com 3 micronewton, né? 3 micronewton por Coulomb. O que significa isso? Tá, só para a gente entender o problema. Você tem uma nuvem aqui na troposfera da Terra, né? Normalmente ela vai estar ali, as nuvens elas estão entre 5 km e 10 km de altura, nuvem troposférica, né? E as nuvens de tempestades mais comuns, elas vão acontecer nessa região. A nuvem de tempestade, ela está carregada, tá certo? Ela está carregada e, por outro lado, eu também tenho aqui embaixo, como se fosse uma placa, né? O solo. Eu tenho aqui minha superfície. Então, ele vai ficar dessa maneira, né? Como se fossem duas placas. Se aqui tem carga e ele está falando que o campo aqui no meio, para descarga elétrica, conseguir sair da nuvem e chegar na Terra, ele é de 3 micronewton por Coulomb. E a minha pergunta é, qual que é a diferença de potencial entre esses dois? E aí, como é que eu faço? Ah, beleza. Como é que eu faço? A primeira coisa que eu tenho que pensar é isso daqui, né? Ó. V é igual a menos a integral de E dl. Ok. Então, beleza. Esse daqui é o começo da minha equação. Quando eu penso que se eu vou resolver essa integral, o E é constante, ele vem para fora. A integral de dl do caminho I até o caminho F é o L, é a distância de I até F. Significa, então, que a variação do potencial, a minha diferença de potencial, que é o que eu estou calculando aqui, ele corresponde a menos E D. E, porque o E é constante, D por causa da distância de I até F. Olha só. Ah, William, mas sumiu o negativo que você falou que era importante.
Ele sumiu porque é a mesma coisa, quando eu transformei isso em D, a mesma distância de I até F é a mesma coisa que a distância de F até I, tá certo? E aí, por isso que some a questão do negativo, porque em termos de variação, não vai fazer diferença nenhuma, porque o resultado ele vai acabar dando mesmo. E por que isso? Porque vocês lembram que lá atrás eu comentei que a gente falou sobre forças conservativas? E quando a gente falava de forças conservativas, a gente falava que era uma força que ela não dependia do caminho. Então, tanto fazia o caminho ser de I até F direto, ou se ele fosse de F até I, ou se ele fizesse um zigue-zague, ou se ele fizesse uma linha curva, porque o tipo de força, que é a força elétrica, ela não depende do caminho para atuar, tá certo? Então, olha só, vamos ler de novo. Estime a diferença de potencial entre uma nuvem carregada e a Terra, considerando que o dielétrico do ar ocorre para 3 vezes 10 a menos 6 newton por coulomb. Tá, se eu enxergar que aquele V é igual a menos a integral de E dl, eu vou sair nisso daqui, ó. Eu vou sair no meu V igual a ED. Opa, então tá fácil. Porque o que vai acontecer? Ele pega a altura mínima de uma nuvem, né? Ele vai pegar aqui, ó, o valor do campo, 3 vezes 10 a sexta, e ele vai pegar uma nuvem de 1 km de altura, que está a 1 km de altura. A 1 km de altura, ele tem essa diferença de potencial. Ah, então ok. O que acontece se a minha nuvem vai ficando mais alta? Só de bater o olho na minha equação. Ela tem uma proporção, ela é proporcional ao campo. Quanto mais alto tiver, maior a diferença de potencial. Ou seja, quanto mais alto tiver a minha nuvem, provavelmente maior vai ser a diferença de potencial e mais intensa vai ser a descarga que vai chegar aqui na superfície. Beleza? É um exemplo simples, mas era importante a gente fazer um exemplo numérico para a gente ver em quantos volts a gente chega. E quando a gente está falando disso daqui, olha só, se a nuvem tiver a 1 km de altura, quantos volts ela consegue descarregar, considerando uma descarga direta? Quanto que é esse valor aqui que a gente está vendo? Esse 10 a nona significa o quê? O 10 ao cubo significa o quê? Quilo. O 10 à sexta significa o quê? O 10 à sexta significa mega. E o 10 à nona significa o quê? A gente pode pensar em computadores mesmo. Giga? Giga. Gigavolt. Olha a intensidade que o negócio cai. Isso a 1 km de altura. À medida que você vai subindo isso, ele vai aumentando absurdamente. E é por isso que a intensidade de carga envolvida numa descarga elétrica de nuvem, ela é tão forte e ela acaba matando pessoas, ela causa danos ao meio ambiente mesmo, ela destrói árvore, ela gera queimada, porque a quantidade de energia envolvida é muito alta. Vocês percebem isso agora, né? Tem um exercício que em anos anteriores eu acabei dando em prova, né? E a pergunta era bem parecida com essa daqui. Porque você imagina que ele é esse número daqui, né? Ó, o campo elétrico, ele é 3 vezes 10 a menos 6 newton por coulomb. Eu vou mudar um pouco a unidade, porque assim, isso é uma forma de expressar campo elétrico, mas se eu pegar esse campo elétrico e eu pegar o V, o D está multiplicando e ele cai para cá dividindo. Então, o E é igual a V sobre D.